Odontomédica. Abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, cidade de São Miguel das Matas, ao vivo na redação. Convidado desta vez, Rogério Maia, candidato a vereador aqui por esse município, pelo PSB, veio para falar um pouquinho sobre suas propostas, o que pensa com relação ao Legislativo Municipal. É a primeira vez que ele coloca o seu nome para ser avaliado pela população miguelense, tem 30 anos de idade, é jovem cronologicamente falando, jovem também na concepção, nas ideias, e você vai acompanhar um pouquinho destas ideias, destas concepções a partir de agora nessa entrevista ao vivo aqui na Criativo Online. Rogério, um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito o nosso convite, meu amigo. Seja bem-vindo. A todos também o meu bom dia, eu que agradeço, Magno, o convite, também dirijo os agradecimentos a todos os telespectadores que nos acompanham por meio da página do Facebook, do Instagram, dos meios das redes sociais, meios de comunicação. Então a todos que estão nos acompanhando, também seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. A gente sabe o quanto é desafiador. Vocês que são jovens, vocês que são novos, vocês que não experimentam a política partidária há algum tempo, estão chegando agora. A gente dizia aqui em off que a gente sabe que é um tanto quanto difícil competir com aqueles que já estão lá, não é? Porque já estão acostumados, já conhecem os meandros, os caminhos, os percursos para chegar até a reta final com um número bom de votos. O que é que passou por tua cabeça quando você foi convidado? O que é que você pensa com relação a essa tua candidatura? O que é que você prospecta mais para frente? Claro, naturalmente, a cadeira, né? Lá no Legislativo. Mas para além disso... Olha, Magno, eu digo que para mim também foi muito fiquei muito surpreso, né? Quando recebi o convite e não sabia que tinha essa influência política toda no município. Lá em casa estiveram praticamente todos os candidatos, como também a quantidade de vereadores. Acolhi todos, recebi a todos, ouvi a proposta de todos, né, mas tudo surgiu a partir de Edis. Né? Então Edis, até por me conhecer um pouquinho, já ter sido meu professor, né, na faculdade, no curso de filosofia. Então ali ele conheceu, via alguns projetos que eu tinha e foi lá me chamar para também compor, né, ou tentar compor hoje a cátedra, né, da Câmara de Vereadores. Né? E eu dizia que o primeiro momento que hoje, com a minha saída, é tentar trazer alguns projetos para São Miguel? Sim, sem dúvida. Mas também incomodar um pouquinho. Eu venho de lá da comunidade, lá distante, lá no final do município, lá do Comum do Machado. E lá nós, em muitos momentos, vamos ficar ausentes, né, de projetos, da presença desses nossos candidatos, né, do caso dos legisladores, no caso. Então, eu acho que a gente precisa incomodar um pouquinho. E é desafiador quando você coloca, né, a gente que está começando agora, uma nova carreira, jovem, às vezes até um pouquinho despreparado no que se trata a prática, mas tem sido gostoso nesse sentido de poder ver o acolhimento, o povo tem nos recepcionado muito bem, então isso nos deixa confiante, né, para continuar a lutar por uma São Miguel que acredito que meio melhor, né? E é preciso fazer desse limão limonada e tirar proveito dessa falta de experiência, porque a gente entende, e é claro que o papel da Criativa também é esse, digo sempre, nós não somos um veículo de comunicação pública, não temos concessão pública, mas temos uma responsabilidade com relação à sociedade na qual nós atuamos, em São Miguel das Matas e em toda a região. Que bom que você não tem essa expertise de alguns políticos que são profissionais da política, exatamente, porque a gente diz que acaba perdendo, mas por outro lado acaba ganhando também. É um nome novo, é uma concepção nova, sem vícios, né? Sem aqueles velhos costumes. Que avaliação você faz da Câmara de Vereadores de São Miguel das Matas? Você já disse que mora num lugar distante, é muito mais próximo de Santo Antônio de Jesus, não tanto de Laje, mas a relação com Santo Antônio e Laje, do local onde você mora. Aí me refiro a Salete, Comum do Machado, Fátima, são muito mais intrínsecas a Santo Antônio de Jesus e Laje do que São Miguel das Matas, mas você já disse também que não percebe a presença de legisladores naquela localidade lá. Você, na tua fala anterior, trouxe sobre isso. Que avaliação você faz da Câmara nesse momento? Olha, segundo o meu ponto de vista, às vezes nós estamos se preocupando muito com o Executivo. Então estamos muito preocupados quem será o prefeito, quem irá executar as atividades, mas também estamos esquecendo do Legislativo, que é fundamental em todo e qualquer município. Então, do meu ponto de vista, hoje, não generalizando, mas eu
pediria ao povo miguelense se a gente pudesse fazer uma seleção, renovar a Câmara de Vereadores, né, com pessoas novas, e aí a gente vai acompanhando uma força jovem que vai chegando hoje em São Miguel, com projeto, como você mesmo disse, sem esses vícios, sem essas ideias já maléficas da política. Né? Então a nossa ideia hoje é tentar pessoas novas que tragam projetos, que desejam uma melhoria para São Miguel. Eu sempre digo que se o povo de São Miguel acordar, né, São Miguel tem hoje 129 anos de emancipação, e fazendo a comparação com Vazedo só tem 31 anos. Vazedo é uma menina, né, diante de São Miguel. Mas você vai vendo o progresso que tem em Vazedo, dentro desses 31 anos que São Miguel já não teve. Então há um atraso hoje em São Miguel à vista Vazedo, né? Então acho que São Miguel precisa renovar sempre, estar buscando novas pessoas. E por onde eu tenho passado, eu tenho deixado isso para os jovens. Desperte também vocês o desejo pelo campo político para começarem a assumir, né, essa missão. Como eu também não tinha gosto, eu tinha a concepção que a política não era tão bom, não era para pessoas talvez certas, só que aí eu sigo muito um líder religioso. A política partidária, né? Eu sigo muito um líder religioso que é o Papa Francisco. Ele vai nos dizer que nós cristãos não sejamos como Pilatos. Pilatos, diante da condenação de Jesus, ele lavou as mãos. Né? Então, naquele momento, ele tinha o poder de condená-lo também, como de inocentar. Né? Mas ele preferiu lavar as mãos e deixou que o povo tomasse a decisão. E em muitos momentos, dentro do campo político, também nós somos assim, né? Como Pilatos. Preferimos lavar as mãos, né, diante do contexto político. E às vezes a gente diz assim, a política não tem jeito, todo mundo é ladrão, coisa do tipo. Não, porque em muitos momentos nós não estamos saindo também pessoas de ética, de integridade, pessoas que tenham compromisso com o bem comum, né? Então, em muitos momentos a gente não está assumindo esse compromisso que deveria ser nosso. Então foi a partir daí que eu fui ouvindo a reflexão do Papa, fui entendendo um pouquinho mais e estamos nessa luta para conseguir fazer um pouquinho a diferença da política São Miguel. Em qualquer que seja a área, a gente sabe que existem profissionais que são profissionais íntegros e também existem aqueles que não são, em qualquer que seja a área, né? Em qualquer que seja a profissão. Rita de Cássia assistindo, Dilma Silva também, a Zenilda também ligada, Fabi Santos também, Mari Maia também ligadinha. É tua parente, Mari Maia? Pronto. Pelo sobrenome aqui, por isso que eu trouxe. A fotografia é pequena, nem sempre a gente consegue identificar. Mari Santos também ligada, Tiago Andrade também, Cleide Vieira, esse merece o meu voto, minha confiança. Cláudio Cardoso, DJ Alonso, Tiago Andrade, você merece, Rogério. Mari Santos, bom dia, Rogério e Magno, um abraço para vocês. Luciane Jesus também ligadinha. Valdir Mendes também, Valdir Sandi ligado. Rita de Cássia, bom dia, Magno, bom dia, Rogério. Ivanildo ligadinho também, está em Vazedo neste momento. Logo mais às 18h30, programa direto da redação ao vivo no canal 2 do YouTube com Ivanildo. Thaisa chegou para assistir também ligadinha. João Neto lá em Santo Antônio de Jesus. E você não saiu com Silvânia, já que queria algo novo? Ele trazendo aqui a reflexão. Joãozinho lá em Santo Antônio. Daqui a pouco ele fala sobre isso. Fique tranquilo aí. João Neto lá em Santo Antônio. Tânia Lacerda ligada também. Daniel Souza também. Luciene de Jesus Cerqueira. Mendici também ligadinha, dando bom dia. Aline Teixeira, enfim. Você é religioso, é católico, apostólico, romano. Já esteve na condição, inclusive, na iminência de poder se tornar padre. Sim. E foi a partir daí que você conheceu o Edson Andrade, que colocou o nome enquanto pré-candidato a prefeito de São Miguel das Matas. Depois acabou formando a coalizão com o PT e o MDB. É claro que a gente sabe que todas as áreas precisam ter representatividade. Basta você olhar para Brasília. Existem várias bancadas em Brasília. A bancada evangélica. É momento também da Igreja Católica perceber um pouco da força que ela tem. A CNBB hoje, por exemplo, realizando uma campanha muito bacana com relação à Covid-19. Eu digo, nesse momento, conscientizando as pessoas para que plantem uma árvore para rememorar e relembrar um pouquinho desse momento maléfico que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Você entende que a igreja também precisa reforçar um pouco mais isso, ratificar um pouco mais dessa força que ela já tem? Claro, com certeza. Olha, a igreja, por ser católico, a igreja é uma das que mais se preocupa com o bem comum. E também é uma das que mais sofre, né, dentro desse contexto político, por ela bater de frente. Então, por bater de frente, ela sofre muito. E isso em São Miguel não foi diferente. Nós já acompanhamos aí casos e mais casos de padres que já foram expulsos de São Miguel
por ver a necessidade do povo e bater de frente dentro desse contexto político. Quem achava que a ditadura militar não tinha Exatamente. reflexo positivo aqui, positivo não, negativo, né? Reflexo aqui em São Miguel das Matas, lei do engano, basta olhar um pouquinho para... E aí eu falo também, porque na condição também de professor que sou, a gente precisa conhecer um pouco da nossa história também. A igreja sofreu muito em São Miguel das Matas por conta da ditadura militar. Exatamente. Então, hoje eu saio também para representar a igreja. E aí que a gente pede também ao povo católico, não que a gente precisa aliená-los, né? Eles têm a democracia de escolher os candidatos dele, mas é preciso ter alguém que possa representar a igreja, né? Então a gente pede também ao povo que dentro da sua liberdade, né, dentro da sua escolha, inclusive o Joãozinho perguntou aí, fez uma pergunta, Joãozinho, eu acho que esse ano a gente tem a opção de escolhas. Isso é bom quando vai surgindo novas pessoas, porque a gente vai escolhendo. Agora também não é votar em qualquer um, né? Porque às vezes tem renovação? Tem. Mas será que realmente são pessoas comprometidas? São pessoas que vão levar a sério? Então é exatamente dentro disso que cabe a mim, que cabe a cada um de vocês, e principalmente a igreja, analisar quem de verdade deve representá-la hoje e que possa trazer projetos que visem, né, de uma certa forma, o bem comum, mas que esteja dentro da doutrina da igreja. Tânia chegou para assistir, te desejando boa sorte. Rita de Obrigado. Cássia, belíssimas palavras. Vanderlin chegou para assistir também. O Edis Andrade, bom dia, Magni. Rogério Maia, Edis Andrade confia muito no potencial desse jovem, que tem grande futuro para São Miguel das Matas. A política tem que renovar o seu quadro para poder proporcionar qualidade de vida às pessoas. São Miguel das Matas olhará com muito carinho para Rogério Maia. E eu estava falando com relação às bancadas que existem. A gente tem, por exemplo, 2 nomes diretamente ligados à igreja evangélica. Aí eu vou me rememorar e eu peço permissão para falar do Adriano de Estelita, que é da Igreja Assembleia de Deus. A exemplo também do irmão Roque, que também foi convidado para participar dessa entrevista. Adriano foi o primeiro que participou desse bate-papo. Então, outras bancadas precisam surgir também, não é, Rogério? Fortalecer essas palavras aí. O Edis deixando aqui outras palavras para ti. Aline Teixeira também, bom dia. Marina Maravilha também. Vá lembrando aí dos seus projetos. Gilvan Reis, chegando para assistir o esposo da Virgínia. Neide Santana ligada. Jair Souza também. Irã Soares. Leidson Gomes. Propostas para a Câmara de Vereadores. O que é que você pensa de forma objetiva? Você já disse que deseja incomodar um pouco. Significa colocar interrogação na cabeça das pessoas, refletir um pouco mais, mostrar um pouquinho de que algo precisa ser feito quando não existe nada, e quando existe pouco precisa ampliar também aquilo que já acontece. O que é que você pensa caso ocupe essa cadeira do ponto de vista da formalização de projetos, de concepção para educação, saúde, infraestrutura, agricultura? Você é um homem que vem da zona rural também, tua família é da zona rural, São Miguel das Matas é eminentemente rural. Sim. Olha, eu acho que a gente precisa, para fazer uma construção, precisamos edificar primeiro pilares. E projetos, por mais que a gente consiga ter uma quantidade até grande, tem sentado muito comigo, a gente tem elaborado vários projetos, mas a gente precisa selecionar e priorizar alguns. E no meu primeiro momento, a minha atenção será mais voltada ao agricultor, e às comunidades rurais. E a minha intenção, o meu slogan é exatamente isso, a força das comunidades. Então ajudar as comunidades naquilo que elas precisam. Então, por exemplo, ter hoje associações na comunidade, acho que isso é fundamental hoje. Trabalhar para trazer uma cooperativa para São Miguel, que acho que hoje tem que ter uma cooperativa. Porque às vezes não é só apenas produzir, mas também tem que para quem escoar esse produto. E em muitos momentos nós não vamos ter. Então, o que nós temos hoje em São Miguel são atravessadores. E não deixar na mão de uma ou duas pessoas que regulam o mercado na região inteira, não só em São Miguel das Matas, né? Exatamente. E o agricultor ele não tem aquele fim do qual deveria ter. Com a valorização devida, né? Exatamente. Um outro projeto, eu tenho feito muito, e eu percebo que a juventude quer... dentro do esporte. Então, de que forma a gente pode incentivar hoje as práticas esportivas, mas também trabalhando o social? Eu acho que um grande político não é aquele que apenas traz lei, mas é aquele que trabalha a conscientização das pessoas. Então, por exemplo, um dia de motivação esportiva. Esse é um dos projetos. Então, pega todas as modalidades esportivas de São Miguel, se localiza em uma região específica, e todo aquele dinheiro arrecadado, toda aquela renda, será destinado a bens, para, por exemplo, construção de casas, pessoas que precisam de medicamentos, essas coisas. Então, eu acho que isso também deve ser muito visado hoje dentro do nosso legislativo. Então, porque, por exemplo, o executivo vai conseguir chegar a todos os cantos? Não vai.
Vai conseguir solucionar todos os problemas? Seria bom, a gente sabe que não acontece. Então, como legislador, acho que a gente também tem que amenizar um pouquinho o sofrimento. Agora mesmo eu passei conhecendo as localidades, eu passei numa casa que eu fiquei muito sentido de ver a realidade e a pobreza do povo ainda, né? Então, e até uma comunidade bem estruturada, e aí cabe o que nesse momento? A igreja, cabe também a comunidade. A igreja, né? Falta fazer um papel social ainda mais ampliado. Sim, com certeza. Daquilo que lhe cabe, até do ponto de vista Com da certeza. legislação. Com certeza, sim. Eu acho que São Miguel precisa disso, né? E por isso que acho que um representante vai ajudar muito, né? Nesse sentido de juntar, né? Unir forças, a igreja junto com o poder público, de uma certa forma, o legislativo, para poder trazer benefícios para a comunidade, né? Gilvan trazendo aqui a Rogério, será esperança para as comunidades mais distantes da sede, Salete, Fátima e Comum. Luan Santos também chegou para assistir, Dinalva Couto também ligada, boa sorte, desejando para você. Gilvan reforçando, pensar no esporte, pensar para além do futebol, precisamos valorizar outras modalidades esportivas. Dora Pereira também chegando para assistir. Bom, você já mostrou que deseja atentar para as várias áreas, porque a gente percebe o seguinte: eu sou o vereador da saúde, eu sou o vereador do esporte, eu sou o vereador de outras áreas tantas, mas áreas específicas, o vereador precisa ampliar. Claro que ele tem que ter uma bandeira, e todo político ele tem uma bandeira, ou é a juventude, ou é o público mais idoso, ou enfim, mas o vereador precisa ter essa concepção do todo, entender o todo e qual é o papel de legislar. Talvez, na hora de entrar na Câmara, nem sempre se tem a possibilidade de colocar em prática aquilo que se concebe. Mas o que é primordial é pelo menos conceber qual é o papel do vereador, né? Com certeza. Eu acredito que sim. E às vezes a gente se apega apenas em um dos pilares, né? Em apenas de um projeto. Por exemplo, aqui uma crítica, né? Vai ser uma crítica mesmo. Eu tenho acompanhado muito, não sou muito de comentar, mas eu tenho acompanhado muito alguns colegas, até que lá já estão alguns mandatos. E se você for acompanhar a minha política, é totalmente diferente disso. E pretendo continuar nesse sentido. Faz algum serviço de saúde, presta algum serviço a alguém que está precisando. Lá eu vejo o povo na frente do hospital, com o celular na frente do hospital, na frente do celular. Eu acho isso um pouquinho sem necessidade, né? Mostra ao povo o seu trabalho, né? Mostra ao povo que você tem trabalho durante 4 anos, né? E eu tenho escutado muito essa crítica, né? De alguns colegas. Às vezes, só quando é tempo de eleição, tá lá mostrando que está na frente do hospital, não sei o que lá, que levou alguém. Acho que não tem necessidade para isso. Eu acho que cabe a gente atender, né, que não vamos conseguir atender a toda a demanda do município. O vereador a gente sabe que não consegue, mas tentar, de uma certa forma, atingir o máximo que a gente pode. Aí passa 4 anos ou 3 anos, talvez, sem atender a necessidade do povo. Quando chega no ano eleitoral, aí sai aí fazendo um trabalho, marcando um exame, levando uma viagem, e fica lá nas redes sociais usando. Eu acho isso um pouquinho sem necessidade. Então, o que a gente pode fazer hoje? Ser mais abrangente, né? Ter um leque, né, de projetos que possam atingir, de uma certa forma, todo o povo. Por exemplo, dentro do esporte, dentro da agricultura, dentro da educação. Hoje a gente percebe em São Miguel a necessidade de projetos voltados ao meio ambiente, né? Ontem eu passava por algumas localidades ali da Cabeça do Boi, esses lugares, e nós vamos ver muitas nascentes, mananciais, que precisam, de certa forma, hoje ser protegidos, né? Precisam trabalhar o meio ambiente. Mas nós não vemos trabalhos que, inclusive, a gente sofre aqui na seca, né? Sim, no verão a gente sofre muito. Mas a gente não vê um projeto... Ano passado, por exemplo, o carro-pipa abastecer São Miguel das Matas, né? A gente não vê nenhum projeto dos nossos vereadores, do nosso legislativo, que possam atender a essas necessidades. Então, eu acho que é isso que a gente precisa hoje, sabe? Atender, sentar com a comunidade, ouvir a comunidade, o que é que elas precisam, porque cada comunidade é uma realidade específica, uma necessidade diferente da outra, e dentro disso aí que a gente vai criando projetos para atender e solucionar os problemas, né, de todo o município. Recentemente, São Miguel das Matas aprovou o Código do Meio Ambiente. Foi um dos primeiros municípios do território de identidade do Vale de Quiriçá que aprovou o Código do Meio Ambiente, que, para além das questões ligadas ao meio ambiente, especificamente na zona rural, também tem ações voltadas para a cidade. Mas também a gente percebemos muito pouco a divulgação desse Código do Meio Ambiente, porque a lei, para sair do papel, ela precisa se tornar algo claro para a sociedade. Faltou a escola também discutir um pouco disso, faltaram proposições da própria educação para que pudesse chegar também aos estudantes, às comunidades rurais. Você compreende? Sim, acredito que sim. Olha, quando eu acabei ensinando na Muquiba, 2 anos, a gente teve um projeto, só que aí eu acabei saindo da escola
Mas o nosso projeto foi muito simples. Isso tem o quê? 3 anos? De 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, nessa faixa. Então o projeto era muito simples. Era cada aluno plantar 10 árvores. Sim. Né? Então não tinha aprovado ainda esse projeto do meio ambiente em São Miguel. Estava sendo discutido, tramitando na Câmara de Vereadores naquele momento. Sim. Então, era um projeto muito simples, mas que a gente foi vendo um certo resultado, certo? Trouxe isso para a comunidade. A própria igreja, de certa forma, trouxe um tema, né, que falava sobre o meio ambiente, cuidado sobre os biomas. Sim. E a intenção da comunidade era que cada um plantasse o máximo de árvores possível. E graças a Deus, na minha comunidade, a maior parte atendeu. Não vou dizer que todos atenderam, todos os cristãos atenderam, não atenderam, todos os católicos atenderam. Mas uma boa parte atendeu, principalmente nas nascentes, próximos às suas fontes. Plantaram ali árvores que pudessem... Lá na tua localidade, na Muquiba, você está falando? Sim. Na Muquiba, no entorno da escola. No entorno da escola também. Na Muquiba até que não, estou dizendo no comum. Mas sim. O projeto da escola... Entendi, se estendeu. Sim. Então, é exatamente isso que a gente precisa hoje. Sair da teoria. Né? Acho que como legislador, a gente precisa botar a mão na massa. Não é só apenas aprovar projetos. Né? Nós vamos ver também um grau em São Miguel hoje de escolaridade muito grande. Né? O povo não tem essa formação toda. Então, precisa levar isso para as comunidades. Tornar isso conhecido para o povo, mas também colocar a mão na massa, agir junto com o povo. Então, acho que é o que precisa hoje, né? É verdade, apoio de todos, né? Sindicatos, de outras instituições também. Certeza. E aí você falando lá, por exemplo, o Rio da Dona, recentemente, eu digo recente, não tão distante, Ilma Maria Barreto, quando esteve prefeita de Laje, por exemplo, ao lado do promotor de justiça Ilma Barreto, promoveu ali um plantio de árvores também, às margens daquela barragem. E você passa dentro do município de São Miguel das Matas. Toda reflorestada. Então a gente não precisa ir muito longe para a gente perceber que existem exemplos que podem ser seguidos também. Neide Costa chegou para assistir, Mari Santos, este jovem que nós queremos, olha para a nossa juventude, Anderson Bittencourt, Eleusa Andrade também ligada, e o Deval Vieira Aragão também, Eleusa, boa sorte dizendo para você, Josiane Santos ligada, Dora Pereira, bom dia Magno, bom dia Rogério, diz o PSB de São Miguel das Matas colocou 3 nomes para concorrer ao Legislativo Municipal, Júlio, que é irmão do Edson, né? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Sim. Liana Borges, que é a filha da professora Consa. E também o Rogério Maia, que está aqui batendo papo conosco. Lari Cardoso dando um legal aqui. Neilton Libânio, que é de lá da região, também ligadinho. Maria do Carmo, Neilton me parece que está morando em Santo Antônio de Jesus, filho da Dona Nelita. Se eu estiver enganado, vai me corrigindo aí, viu? Maria do Carmo Santos, Cleide Vieira, isso mesmo, amigo. Enfim, são muitos recados, as pessoas vão assistindo aqui. Se a gente for mandar um recado, mandar um abraço para todo mundo, o tempo vai ficar menor para que ele possa fazer as considerações que ele julgar necessário, que ainda não fez, relativas à concepção que ele tem sobre o Legislativo Municipal de São Miguel das Matas. Se quiser falar da Legislativa também, fique à tua inteira disposição. Já estamos chegando quase aos nossos 30 minutos de bate-papo. Fique à inteira disposição. Olha, em relação ao Executivo, inclusive uma live que eu fiz com o Padre Gonçalo, houve uma provocação, perguntando exatamente o que eu achava da administração atual. Eu dizia que cabe a cada um fazer a sua análise. Eu não estou do lado, né, do partido atual. Isso já responde, sem dúvida, a pergunta de cada um de vocês. Né? Mas para dizer assim, cabe a cada um analisar, rever a situação, né, ver o que é que cada um acha, né? Talvez não esteja bom, né? Poderia ser melhor. Mas a minha intenção aqui hoje, de uma certa forma, é mostrar, né, que também precisamos mudar o legislativo. Ao executivo, que é uma preocupação, estou vendo aí uma grande preocupação, né? Dentro desses 3 candidatos, a quem se eleger, a quem dá uma oportunidade para poder chegar ou se reeleger ou eleger alguém novo. São 4 nomes, mas você está dizendo aqueles 3 que têm sido mais discutidos, né? Desculpa, não são 4 nomes, verdade. Então, nós estamos hoje nessa luta, né? Mas dizer assim também que precisamos abraçar o legislativo. A minha intenção aqui hoje é mostrar que precisamos também mudar o nosso legislativo. Diretamente eu não estou dizendo, se puder votar em Rogério, ótimo, seria ótimo. E agradeço sim a oportunidade. Mas precisamos botar pessoas novas. Pessoas novas, caras novas, pessoas que vão chegando com entusiasmo, com força de vontade, com desejo, com projetos. Eu sempre tenho dito que quando nós colocamos um lençol no sol, né? E quando ele está seco, nós não por mais que nós torça ele não vai conseguir mais cair nenhuma gota, porque todo... Já espremeu tudo, tinha que espremer, já, né?
já evaporou toda a água, né? Então, em muitos momentos parece que é isso, né? Então, quando a gente precisa renovar... Já deu o que tinha que dar. Com certeza, exatamente. Então, a gente precisa renovar, trazer pessoas novas que tenham projetos, que tenham ideais, né? Insistir talvez no mesmo, que foi o caso de São Miguel, é uma cidade histórica aí, onde nós vamos acompanhar prefeitos que levou 6 mandatos seguidos, coisa do tipo, mas também vamos ver o regresso e o atraso que isso trouxe para São Miguel, né? Então precisamos mudar, trazer projetos, trazer mudança hoje para a nossa cidade. Então, eu acho que tem opção, vocês têm muita opção hoje, muitos candidatos, pessoas de potencial, pessoas de caráter que podem assumir, sem dúvida, esse trabalho hoje por São Miguel das Massas. Algo mais que deseja acrescentar? Não, eu só queria, antes de tudo, agradecer, né, pela oportunidade. Deixe seu número também, Pois por favor. Dizer ao povo miguelense, quem tem me dado uma grande força, e aí, inclusive, a ideia parte de Edis e do Padre Gonçalo, né? O Gonçalo que, por ele, eu teria saído desde a outra, mas eu não tinha vínculo, realmente não tinha gosto pela questão partidária. Só que agora ele disse, a igreja precisa ir embora lá. E você já sabe quem é Gonçalo. Então, acabou... Ele não pergunta se a gente quer, ele determina de certa forma, né? E ali ele disse, embora lá. E, Soldado é assim, né? Obedece, né? Com certeza. Soldado no bom Ele é o meu sentido da mestre, palavra, ele né? é o meu mestre, ele não tem pra onde ir. Mas assim, tem sido muito bom, né? Até passar pela casa do povo, rever o povo, o carinho do povo, isso tem me ajudado muito, isso me enriquece muito, né? Me torna mais forte. Mas peço ao povo de São Miguel, se puderem me dar essa oportunidade, para que eu possa hoje representá-los, principalmente as comunidades rurais, né? Ao povo cristão, vou falar de uma forma até mais abrangente. Mais ampla, né? Sim, o povo cristão. Inclusive, eu visitei algumas igrejas agora evangélicas, mostrando a eles também que precisa unir forças, né? Até trabalhar essa questão. O bem é comum, né? O bem exatamente, das igrejas é comum, né? Sim, sim. Então, se vocês podem nos dar essa oportunidade, eu agradeço muito, né? Meu número é 40 mil, né? Só botar lá o 4 e aí mete a mão no 0, é fácil, me confirma lá e a gente está nessa luta para que a gente possa fazer... O 4 com mais 4 zeros, né? Exatamente. 4 zeros. Abrir a mão. 4 primeiro, depois só 4 zeros. Então a gente pede, né, essa oportunidade para que a gente possa desenvolver um trabalho bom para o São Miguel. E dizer às comunidades também, despertem, né, os nossos jovens, despertem para que possam surgir novos nomes. Não tenham apego a essa questão política, como eu dizia desde o início, precisamos incomodar mesmo, até renovar isso, trazer pessoas novas, então futuramente possam chegar novos jovens para abraçar essa causa e que vocês dêem oportunidades, novos nomes, né, e fazer uma mudança mesmo no São Miguel, né? Então, esse ano vocês têm a opção, escolham bem as opções de vocês, mas se puder ajudar o Rogério, eu agradecerei muito para que eu consiga representá-los. Dia 15 de novembro está nas mãos de cada um miguelense, aqueles que naturalmente têm acima de 16 anos e que tiraram seu título de eleitor, para que possa fazer as escolhas que julgarem necessário. Nós agradecemos ao Rogério Maia, PSB, candidato a vereador aqui para São Miguel das Matas, e a Ativa tem tentado também colocar para a sociedade essa possibilidade de refletirem. É claro que aqueles que já estão na casa já tiveram os 4 anos, eu digo no sentido de poderem falar para a sociedade, apresentar quem vai fazer a avaliação, trabalho, e é por isso que nós estamos convidando aqueles que não tiveram cadeira ainda. Não quer dizer que daqui para frente a gente não possa também colocar alguém que já esteja lá na Câmara para falar um pouquinho também sobre aquilo que pensam com relação ao Legislativo para os próximos 4 anos. Mais uma vez, obrigado pela tua atenção. Dizer que logo mais à tarde nós temos também uma outra entrevista, aqui às 15 horas, com o Tonho do Sindicato, candidato de uma outra base política aqui em São Miguel das Matas também. Rogério, um abraço, boa sorte sempre, viu? Valeu, muito obrigado, agradeço pelo convite. E a todo o povo miguelense, deixo o meu abraço. Seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e, é claro, o coração onde for preciso. Dizer sempre, se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor. É para as nossas famílias que nós voltamos sempre.